A gente sabe que a inflação, não só no Brasil, outros países também está complicando as coisas, a guerra na Europa, preço da eletricidade e tudo mais. Quando tem alguma coisa entre China e Estados Unidos também, todo mundo fica alerta, então temos esses desafios sim. Mas no final das contas, o mundo não vai parar. Bom, esse é o Remessa Talks, podcast sobre startups e inovação na sua terceira temporada, agora presencial. E o papo de hoje, mais uma vez, é sobre inteligência artificial e os impactos que ela tem causado no mercado. A gente já falou da inteligência artificial focada no varejo e hoje a gente vai falar da inteligência artificial e as transformações que ela está promovendo na logística. E aí, vamos pensar na logística sobre vários aspectos. O primeiro é que ela vai impactar a tua vida de qualquer forma, queira você ou não. Porque no final da ponta, o produto vai chegar até você. E o grande diferencial é que nos últimos anos ela ganhou uma eficiência fabulosa, principalmente em função da mudança do perfil de consumo das pessoas. Bom, o nosso entrevistado de hoje trabalha num unicórnio mexicano que é responsável aí por usar a tecnologia da inteligência artificial nas operações logísticas por toda a América Latina. Comigo aqui está o Karim Hardani, que é o diretor-geral para o Brasil da Nowports, essa startup mexicana que está dominando a América Latina. E o papo de hoje é justamente sobre isso, como é que a inteligência artificial modificou esse mercado. Bom, esse é o Remessa Talks, podcast da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Karim, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora me fala uma coisa, como é que a inteligência artificial mudou esse negócio, que certamente deve dar um trabalho gigantesco de monitorar a carga, saber por onde vai, como fazer, qual é o caminho, se está no tempo, tem muita variável envolvida. Como é que a inteligência artificial está te ajudando nisso? Perfeito. Primeiro, obrigado, Rui. Obrigado por nos receber aqui na Remessa Talks. Estou bem feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês mais sobre o que estamos fazendo na Nowports. A inteligência artificial basicamente ajuda quando você tem muitos dados, muitas variáveis, e você bota inteligência em cima disso para aprender e começar a prever as coisas para evitar problemas e tentar otimizar as coisas, tá? Então, se você pensa nisso, tem várias aplicações no nosso mundo de logística, quando estamos falando de logística internacional, embarques aéreos, marítimos e tudo mais. Um deles é, por exemplo, rastreamento, tá? Só para deixar claro. Hoje temos várias fontes de dados, tá? Tem empresa que te passa fonte de dados, porto te passa fonte de dados, navio te passa fonte de dados. Então, hoje temos várias coisas para poder pegar esses dados. Algumas vezes os dados estão corretos, outros não tanto. E aí a gente tem uma grande base de dados e podemos, com o uso da inteligência artificial, começar a identificar o que está certo, o que está mais correto do que o outro, para a gente ter uma previsibilidade mais correta de quando vai chegar a carga para poder otimizar as operações. Pensa no seguinte cenário, deixando um pouco mais claro o problema. Você tem uma fábrica, quebrou uma peça da máquina principal para a sua fábrica, tá? Então você precisa trazer essas coisas de fora. Quando tem atrasos, quando tem desafios no caminho, as empresas acabam perdendo Muito valores dinheiro. grandes, tá? Uhum. Então, otimizações assim nos permitem também ter mais previsibilidade para garantir que vai chegar em tempo, para ser mais certo na previsibilidade das datas, tá? Esse é o grande desafio da logística, prever quando um item vai estar disponível para o cliente. Tem vários desafios, nem sei onde pensar, mas... Se respirou fundo, deve ter muita coisa. Tem várias coisas, mas eu acredito que é um dos desafios principais, tá? Um dos problemas que temos no nosso mundo de logística é que você tem vários stakeholders na cadeia.
você tem que falar com a fábrica, sei lá na China. Aí vem uma transportadora que vai lá, pega a mercadoria, leva no porto, que embarca no navio, vindo para cá, para em, sei lá, em Turquia ou algum lugar. Transborda, troca de navio, chega aqui, o porto, despachante, entra num caminhão para chegar no seu galpão ou fábrica, o que for. Então, imagina quantas vezes você passou bastão nessa operação. A gente sabe quando isso acontece, tem mais riscos de erros, mais riscos de problemas acontecerem. Isso tirando todas as coisas mundiais fora do nosso controle totalmente que podem impactar. Houve um problema no canal de Suez, travou, esquece, entendeu? Então, ter essa visibilidade com certeza ajuda, porque isso te dá mais controle na sua operação e te permite, não vai acontecer nesse data, beleza, vamos montar um outro plano, te permite se programar para poder garantir que sua operação, seu supply chain está funcionando sem interrupções. E se tiver, minimizar o impacto dessas interrupções. Normalmente, uma empresa de aduana acaba fazendo uma imersão tecnológica para informatizar os seus processos e trazer essa inteligência para dentro. Vocês fizeram o contrário. Vocês nascem digitais para resolver já esse problema. Como é que foi o surgimento da Nowports? Muito bom. O Poncho, que é nosso CEO, e Maxi, são os cofundadores da Nowports. Eles se encontraram em Stanford. Estavam fazendo um curso, tá? E um deles é mexicano e o outro é uruguaio. Do Uruguai, tá? Uhum. Eles não tinham trabalhado no agenciamento de carga. Só que pela história que eu sei, o pai do Poncho trabalhou um momento num agente de carga. E o Poncho lembra sempre ouvindo o pai dele xingando, bravo no telefone e tal. Aí isso meio que inicia uma spark lá, assim, tipo, cara... Se irrita, deve ser tem complicado potencial. Esse negócio, tem problemas lá e tal. Então sempre estava com pulga atrás na orelha sobre isso, tá? E quando se encontraram lá, eles começaram a pensar em possibilidades, América Latina e tudo mais. E surgiu a ideia da Nowports, tá? Tem um momento também que a Maxi trabalhou numa agente de carga, não lembro se for antes ou depois, mas surgiu a ideia. Eles começaram a entender, falar com clientes, descobrir, desenvolver a plataforma, contratar a primeira, segunda pessoa. E tem uma coisa bem bacana que a gente foi na Y Combinator. Para quem não sabe, o Y Combinator é tipo Harvard das startups, tá? É um programa de aceleração nos Estados Unidos, onde você entra, tem as melhores mentes que vão te ajudar, advisory, aconselhar e tudo mais. Airbnb, Dropbox Exato. são Airbnb, acelerados Dropbox, por eles. Perfeito. Aí você sai de lá e faz um pitch para os investidores, tá? Apresenta a sua ideia com a intenção, objetivo dos investidores toparam investir, aí você se forma e se lança no mundo. E foi isso que aconteceu com a gente. Nowports passou na Y Combinator e a gente saiu de lá, não lembro o número exato, tínhamos recebido $8 milhões com a primeira rodada. Começou o negócio, apertou no acelerador e voou, basicamente. Pelo seu nome, pelo seu sotaque, você não é do Uruguai e não é do México. Da onde você veio? Então, eu sou libanês. Nasci, cresci no Líbano e, por coincidência, meu avô é mexicano. Tá? Sabe os brasileiros, eu tenho passaporte italiano porque meu bisavó, eu tenho português porque meu avô é de lá. Perfeito. Então, a mesma história, a mesma só história. que coincidência eu tenho um mexicano também, tá? É uma longa história, tá? Então, vou cortar pedaços. Resumindo, eu me formei na França e ia começar a trabalhar num banco. Antes de começar a trabalhar num banco, porque era bem pesado, tipo escravidão lá, tá? Falei, deixa eu viajar um pouquinho antes de entrar nessa. Fiz um intercâmbio aqui no Brasil em 2011. 2011. E gostei muito, tá? O Brasil normalmente causa isso nas pessoas que vêm de fora. Causa. Não vou mentir não, cara. A velha história do gringo. Me apaixonei, hoje minha esposa, mãe das minhas filhas e tal. Então fiquei em intercâmbio, voltei para Londres, trabalhei lá 1 ano e meio e voltei para o Brasil. Resumidamente, no Brasil, eu cofundei minha própria startup com um co-founder que eu conheci aqui de logística nacional.
encomendas, tá? Fiquei uns 7 anos lá e foi assim que eu entrei no mundo de logística. E aí acabou fazendo agora logística internacional. Exato. Com tecnologia. Exato. Retomando aquele caminho lá, para não ficar preso no canal de Suez fechado, você falou que existem muitos problemas, muitas etapas que geram variáveis imensas que precisam ser avaliadas o tempo todo para você poder fazer suas previsões, seja ela do prazo de entrega, se o custo vai ser alterado, coisas do gênero. Como é que a inteligência artificial casa com isso? Qual é o tipo de informação que você alimenta esse processo para ele te dar uma informação que tem um valor para você tomar uma decisão? Algumas coisas, vou focar muito na visibilidade porque é onde estamos investindo agora. Tem muitas outras aplicações que podemos mencionar também, tá? Mas você tendo essa visibilidade vai te permitir a se programar melhor, tá? Exemplo, com base nos dados, no histórico e na projeção, a gente sabe que tem chance de X% de atraso nessas rotas com esse navio, com essa empresa, com esse tipo de mercadoria, nesse período do ano. Então você consegue ter uma previsão bem melhor para você poder programar suas operações, tá? Assertividade. Você Exatamente, consegue, antes de iniciar o processo, você fala assim, cara, a chance de dar problema é muito alto, o histórico mostra que vai levar tanto tempo, vai custar tanto. E isso também te ajuda a começar a otimizar a sua operação, porque você começa a saber, peraí, essa empresa para essa rota está dando problemas, sendo que para a outra rota está fantástica. Então você começa a ter várias variáveis, tá? Porque não é só prazo de entrega, tem custo também, tem qualidade, tem várias outras coisas que você precisa otimizar. Então, tendo essa massa de dados e botar uma inteligência em cima para poder te ajudar a tomar essas decisões, ajuda bastante na nossa operação, especialmente para nossos clientes, tá? Essa é uma coisa. Uma segunda coisa, por exemplo, prever preços. Para prever preços com mais assertividade, tem N fatores, tá? Preço da gasolina, coisas geopolíticas também que a gente não sabe quando vem, quando vai. Então, nesse caso também, a inteligência artificial pode ajudar com base num grande histórico de dados que a gente tem, poder fazer muitas coisas para prever com mais assertividade. Eu vou te falar, pode ser que o preço do container vai aumentar tanto, isso acaba impactando sua operação. Então, isso de novo te ajuda a se programar melhor para ser mais assertivo na sua operação. Você me falando isso, eu estava me lembrando de um filme que eu assisti, que é um filme que conta a história da Batalha de Midway, na Segunda Guerra Mundial. E a definição de um ataque dos Estados Unidos contra o Japão foi feita com base em inteligência não artificial, que basicamente o que a equipe estava analisando, uma série de informações que, quando reunidas, contavam uma história que levava a crer que a frota japonesa estaria num local num determinado dia. Mas não veio escrito em lugar nenhum, estaremos lá dia tal, nesse horário. E o cara da inteligência foi lá e bancou essa história para o almirante americano, que desviou a frota e virou o curso da guerra. A inteligência artificial é um pouquinho desse trabalho, de pegar um monte de informação que não diz muita coisa e contar uma história com precisão? Olha, hoje a inteligência artificial está pegando um tamanho bem grande, tá? Todo mundo sabe do ChatGPT, as possibilidades de construir coisas em cima dessa inteligência artificial que está ficando cada vez mais disponível para o público, tá? Então, assim, tem vários casos onde você pode aplicar a inteligência artificial. Hoje fala no ChatGPT, escreve um e-mail para mim falando essas coisas, pega esse artigo, resume para mim em 3 linhas. Então tem vários usos, tá? Mas simplificando um pouco as coisas, é uma inteligência que
com base em dados que você deu para essa inteligência, para ela aprender, consegue te responder de forma inteligente. Ou seja, imagina seu cérebro com base infinita de dados que tem capacidade de aprender tudo muito rápido e tem capacidade de fazer raciocínios e processar meio que infinita, tá? Basicamente é isso. Então eu posso te dar muitos dados, te falar, com base nesse set de dados, prevê a melhor rota para mim, tá? Então com base nesses dados, a inteligência artificial vai começar a achar coisas em comum, coisas que se repetem e tudo mais, e trazer soluções ou sugestões ou previsibilidade para alguma coisa. Mas o uso dela é tipo gigante. No final das contas, vocês são uma empresa que produz essa inteligência artificial ou vocês consomem um serviço de inteligência artificial e programam para soluções logísticas? Bela pergunta. A gente... É que a inteligência artificial é mais o conceito de como você vai fazer as coisas, né? Então, hoje tem vários algoritmos, várias coisas que a gente aplica em cima dos dados que a gente alimenta essa inteligência artificial. Então, os grandes desafios é o que você vai alimentar e como fazer isso para ter um output, um resultado mais correto, tá? Esse é o trabalho que a gente está sempre otimizando, porque para chegar num nível alto demanda trabalho, tá? Então a gente está sempre otimizando isso para chegar num resultado bem legal, para o intuito de novo é impactar a operação, impactar nossos clientes para trazer uma experiência melhor do que existe hoje. Bom, vocês devem estar fazendo alguma coisa muito certa, porque em 2021 vocês passaram por uma Série C, uma rodada de investimento na Série C, que o SoftBank liderou e que investiu em vocês mais 150 milhões de dólares, o que tornou a Nowports um unicórnio, um dos unicórnios mexicanos. Como é que foi esse processo ali da Série C? Você já estava ali, você já estava envolvido com isso? Como é que foi convencer o pessoal a fazer esse aporte? O que vocês fizeram de lá para cá que esse aporte transformou em algo concreto? Legal. Bom, todo mundo ficou feliz quando a gente levantou essa rodada, né? Óbvio. Não é um objetivo, tá? Mas é um milestone legal a gente ter checked esse passo, tá? E fiquei bem preocupado, para te falar a verdade, porque a responsabilidade agora ficou 10, 15 vezes maiores, né? Você não ia poder dizer assim, não tinha verba para fazer isso. Não tem recursos, não tem mais essa culpa, tá? Então foi bem interessante a gente poder ter feito isso. O que isso nos ajudou é continuar crescendo, desenvolvendo mais coisas para nossos clientes, construindo melhor nossa plataforma e o mais importante também, investindo em nosso time, as pessoas, crescendo o time, abrindo novas regiões também para continuar o crescimento da Nowports, tá? A gente abriu Miami nem lembro de datas, mas no início desse ano. Então, hoje a gente tem escritórios em 8 países. Nós lançamos alguns serviços adicionais também, além do agenciamento de carga. Hoje temos um serviço de inventory financing, de financiamento, tá? Só para explicar um pouco, um dos grandes desafios dos nossos clientes é fluxo de caixa. Quando você importa da China, em média, entre pagar o fornecedor, ele produzir, embarcar, chegar aqui, você produzir o produto final, vender para seu cliente, que também tem prazo de pagamento, você receber, são metade do ano. 180 dias você está com fluxo de caixa negativo, tá? Então, essa é uma dor que nós ouvimos muito dos nossos clientes. Quando você fala com outros agentes de carga, eu entrevistei muitas pessoas, tá? Nesse último ano, falei com bastante gente e tudo mais. Uma resposta comum que eu ouvia era: eu não sou um banco, não é meu, eu sou um agente de carga, tá? E isso é uma das coisas que diferencia a Nowports. Nós na Nowports queremos resolver as dores dos nossos clientes que tem a ver com supply chain, cadeia de suprimentos. Essa é uma dor delas. Então, nós estamos se tornando um banco para poder ajudar nossos clientes a resolver essa dor.
Então, criamos um produto de financiamento, já foi lançado no México, no Peru, no Chile, estamos trabalhando para lançar no Brasil, onde você, na plataforma da Nowports, pode solicitar financiamento. Então, vou te emprestar dinheiro com taxas bem interessantes para você poder importar e ter um alívio nesse fluxo de caixa para poder continuar crescendo sua operação. No final, se você cresce sua operação, você embarca mais comigo, todo mundo sai ganhando. Você falou num ponto bastante interessante, né? Você é uma empresa de tecnologia que atua no segmento de logística e está virando um banco. Está virando um banco, muito provavelmente, porque o sistema financeiro tradicional não consegue avaliar a particularidade de quem opera com você, né? O banco provavelmente tem uma linha de produtos standard e você tem que se adaptar a ele. Essas questões que envolvem a logística, como você está descrevendo, você ficar 6 meses entre o momento em que você pagou para o cara produzir lá na China e o momento que você vendeu e recebeu o dinheiro no Brasil, né, é uma particularidade que muito provavelmente os bancos têm alguma dificuldade de entender no detalhe. Portanto, ele te abre uma possibilidade também de resolver esse problema do teu cliente. É essa expertise sobre o negócio que permite você olhar para a dificuldade financeira do teu cliente e criar efetivamente o modelo de atendimento com um produto que se encaixa naquela realidade? Perfeito. Eu acho que a gente, assim, todo mundo sabe, provavelmente, do público, se fala muito de customer centricity. Vamos botar o cliente no meio, na mesa, para tomada de decisões e tudo mais. Isso é muito bem falado, mas é muito desafiador botá-lo na prática, tá? Então, essa é uma coisa que nós sempre trabalhamos para otimizar e realmente ter uma mentalidade de customer centricity, tá? E isso, obviamente, nos ajuda a resolver os problemas para nossos clientes e ser a empresa que mais entende nosso cliente. Quando você melhora nisso, o cliente mais vai ficar feliz e vai começar a amar trabalhar com sua empresa. Esse ciclo só vai fortalecer sua empresa, tá? Então, hoje, existem soluções no mercado, dos bancos e de outras fintechs e tudo mais. Claro que existe. Até existem soluções que podem ser melhor numa coisa, na outra, etc. Mas também tem que considerar a forma de você contratar isso, tá? A gente sabe, hoje tem casos onde você precisa disso para casos urgentes. Tem casos onde o processo de aprovação é de não sei quantos meses. Então você entra no processo, só que desiste no meio. E todos esses pontos acabam impactando a experiência do cliente. E nosso papel é como que eu posso resolver essa dor, trazendo a melhor experiência para meus clientes. E isso é o que nós estamos trabalhando muito para ser os melhores nisso no nosso mundo e no nosso segmento. Isso não para só no financiamento. Se você for pensar, a cadeia de logística tem várias etapas, vários requerimentos, vários serviços. Então, nosso plano é criar essa plataforma para o cliente começar a operar o básico, entender melhor as dores do cliente e começar a oferecer mais serviços adicionais que nossos clientes precisam, para se tornar a plataforma onde ele tem tudo para resolver a cadeia de suprimentos dele. No momento atual que a gente está passando no mundo, que é um período em que as taxas de juros estão mais elevadas, você tem uma série de restrições em função, principalmente atingindo o mercado na região da Europa, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia. Como é que isso interfere nesses negócios relacionados com a logística que vocês estão produzindo? O teu foco é muito América Latina, então talvez a Europa não seja um grande pepino para vocês. Mas se o comércio vem da China, né, certamente impactos como financiamento, dinheiro, taxa de juros e tudo mais deve provocar algum tipo de impacto. Como é que vocês estão vendo o mercado hoje para o comércio internacional? Legal. Só para deixar claro, a Nowports tem presença em 8 países para atender clientes desses 8 países, só que esses clientes trabalham com o mundo. Importam da Europa, da China, exportam para Estados Unidos, tudo que você quiser. Então, nós já fizemos operações entre muitos países
para nossos clientes que estão baseados na América Latina, tá? Contar uma história rapidinha. Começamos a operação no Brasil, beleza. Sabe, a primeira venda é bem especial, tá? Fechamos a primeira venda, buzina, todo mundo feliz. Era uma exportação para a Rússia. Ótimo. Meses depois, o navio está no meio do mar, começa uma guerra na Rússia. O navio não pode mais ir lá, não pode mais. Então, assim, a gente trabalha com o mundo inteiro, a gente enfrenta problemas que totalmente fora do seu controle. Você acorda de manhã esperando pela notícia, pela bomba do dia. Exato, infelizmente. Tá? Então, temos exposições a todos os países. Dito isso, cara, sim, tem desafios, vamos dizer assim. A gente sabe, por exemplo, que a previsão no Brasil que os números vão cair, a importação vai cair quase 12% em 2023, a exportação quase 3%, então tem essa tendência. A gente sabe que a inflação, não só no Brasil, outros países também está complicando as coisas, a guerra na Europa, preço da eletricidade e tudo mais. Quando tem alguma coisa entre China e Estados Unidos também, todo mundo fica alerta, então temos esses desafios sim. Mas no final das contas, o mundo não vai parar, entendeu? Até na pandemia, as coisas aceleraram porque as pessoas começaram a consumir muito mais bens do que serviços. O mundo não vai parar, esse é o ponto, tá? Você vai pegar a melhor opção que você tem na época. Então, quando você vê as melhores opções, beleza, ficou 13, mas isso está 13.5, outro está 13.9, vou pegar o 13.5, preciso operar. Então, a gente vê ainda que sim, tem necessidade para esse serviço e não parou, tá? Obviamente, as negociações começam a demorar um pouquinho mais, mas no final das contas, as coisas vão acontecer. O mundo nunca vai parar. O que a tua inteligência artificial está sinalizando sobre os problemas do mundo? Ela está surtando, né? Você está tendo que dar algum tipo de remédio para ela aguentar o tranco? Não, ainda não. Ainda tá ok. Mas a gente está querendo muito também começar a explorar outras áreas também e ter mais aplicações dessa inteligência artificial para poder otimizar mais pontos da cadeia de suprimentos também. Por exemplo? Previsibilidade de preços é uma coisa que a gente pode melhorar. Tem coisas mais internas também, tá? Onde que hoje aloco minha força de vendas? Para os clientes que importam da China, para os clientes que exportam para os Estados Unidos, porque então, resolver esse tipo de coisas também é interessante. O uso da inteligência artificial pode te ajudar a ser mais assertivo, mais rápido. Nas decisões estratégicas da própria empresa. Da própria empresa. E o que está nesse radar, por exemplo, nessas relações da América Latina com os Estados Unidos hoje? Porque vamos pegar um contexto, né? A China se tornou o principal parceiro comercial dos países da América Latina nos últimos anos porque os Estados Unidos deu as costas para a América Latina durante um bom período. Se voltou também para a Ásia e para o Oriente Médio. E a China veio para cá e fez a festa. Como é que você está vendo a relação dos países da América Latina com os Estados Unidos nesse momento? Olha, basicamente a pandemia ensinou muita coisa sobre a logística internacional, tá? Não que criou os problemas, mas ajudou a trazer os problemas mais em vista, tá? E obviamente quando você depende muito de um fornecedor, se tem algum pepino lá, ferrou. Então, da mesma forma, quando você vai investir seu dinheiro, se você botar todo o seu capital nisso, se acontecer alguma coisa, o risco é muito grande. Então, você começa a distribuir um pouco, hedge aqui, para ter uma coisa mais estável. A cadeia de suprimentos é igual. E a pandemia trouxe muito esse problema e virou algo bem grave. Tinha países que não tem remédios, tinha coisas, realmente tinha blocos na cadeia inteira, tá? E depois disso começou a se falar muito em diversificação dos fornecedores, não depender tanto da China, porque se acontecer alguma coisa, acabou, não pode fazer mais nada, entendeu? E isso abriu uma oportunidade muito interessante para a América Latina, especialmente com os Estados Unidos.
A gente sabe, por exemplo, que está rolando muito nearshoring entre Estados Unidos e México. Tesla está abrindo uma fábrica lá. Trucking, os caminhões entre Estados Unidos e México tá bombando, tá? E o Brasil também entra nessa, tá? Tem discussões da gente acelerar muito os semicondutores no Brasil e ser um dos parceiros dos Estados Unidos. Então tem várias coisas nesse sentido. E o principal ponto é não depender tanto de um fornecedor específico e poder diversificar um pouco para poder gerenciar crises e ter mais resiliência na cadeia de suprimentos. Eu estava dando uma olhada nos números da balança comercial brasileira e Europa e Estados Unidos têm perdido um pouco de espaço, né? A gente tem visto um crescimento, pelo menos foi pontual aí nos últimos meses, um crescimento com o Oriente Médio, mas a participação no bolo todo do comércio exterior brasileiro é bem pequena, né? E logicamente você recai na China e ela leva 1/4 de todo o comércio brasileiro. Você vê alguma possibilidade de a gente mudar um pouco essa logística para mais dentro da América Latina? Você tem a Argentina aqui do lado que está passando por uma situação econômica difícil e precisa de uma integração econômica que vai além pura e simplesmente de uma decisão de você fabrica o produto mais barato, né? Muitas vezes é assim, precisamos fazer com que impulsionar esse comércio aqui nessa região para que essa região colha alguns frutos daqui a alguns anos. Você vê alguma possibilidade da gente começar a estabelecer esses laços acontecendo? Você vê esse comércio entre os países da América Latina, ou a América Latina ainda está muito voltada para esses grandes países e não está, parece que, se comunicando tão bem comercialmente? Legal. Tem uma coisa, tá? Uma vez que você estabelece sua cadeia de suprimentos e está funcionando, você não quer mexer. Não quer mexer, esse negócio tá ok. Obviamente você sempre precisa ser competitivo, otimizar as coisas e tudo mais, tá? Mas a gente já tem coisas rolando na América Latina. Exportação para Colômbia, a gente tem muito trade com o México também. Então temos coisas sim. E agora com esse lance de diversificação dos parceiros também, acho que temos mais chance de fortalecer as relações entre os países da América Latina. Isso, claro, vai depender do que você está procurando, do que você quer comprar, se tem isso aqui, se o preço faz sentido ou não. Mas acredito que tem coisas que podem melhorar sim. Você falou do México. O México foi um dos países em que, nesses últimos meses, houve um incremento nas relações aí de comércio entre os dois países. O Brasil exportou mais para o México, principalmente exportação, saindo produto daqui em direção ao México. Vocês sentem isso no final do dia? Um volume maior, não sei se por peso ou por valor transacionado? Imagino que vocês devem fazer essas duas medições, né? Sim. A América Latina tem mostrado alguma mudança no comportamento das suas relações comerciais nos últimos anos? Olha, a gente está tentando otimizar nossa presença nesses países. Então, a gente está atacando essas rotas também para crescer nosso volume. Estamos conseguindo, tá? Fica um pouco mais complexo para mim te dizer se a gente sentiu porque nós estamos, de fato, fazendo os esforços para melhorar isso ou se as relações sozinho assim cresceu, entendeu? Uhum. Mas, pelo que nós estamos observando, sim, tem mais movimentação entre esses países, justamente também porque está mais próximo, a gente aprendeu a depender muito da China, vai nos prejudicar, então vamos tentar diversificar aqui e tudo mais, tá? E tem um ponto também, talvez as coisas crescem com o México, porque México e Estados Unidos cresceu. Então, talvez Estados Unidos tirou um pedaço da China, começou a alocar para o México. O México precisa fabricar, precisa de matéria-prima ou produto XPTO, começa a procurar perto para acelerar também a produção. Então, isso também pode impactar, sendo indireto, os trades entre os países da América Latina. E isso que você falou tem muito sentido, porque o México, recentemente, acho que agora em 2022, ultrapassou o Brasil como o maior consumidor de aço da América Latina, que era uma característica, que era o Brasil sempre foi, né? Desde que o Brasil começou seu processo de industrialização mais robusto, ele sempre foi o maior consumidor de aço da região e ele perdeu o espaço para o México, né?
Sim. Aço passa pela lista de produtos que vocês estão comercializando, transportando pelo mundo? Olha, a gente tem um segmento bem variado, tá? Químicos, painéis solares, farma, então a gente está atuando em vários segmentos, tá? Não é nosso foco aço, acho que é um segmento bem específico, clientes de um tipo bem específico, então não é nosso foco nesse momento esse segmento. O que vocês estão olhando como grande potencial para vocês explorarem como negócio dentro de todo o rol de produtos que estão sendo comercializados entre os países da América Latina e o mundo? Legal, a gente tem granite, a gente tem um volume interessante entre a América Latina. Pedra? A gente importa da Colômbia, exporta, nem lembro mais dos detalhes, mas tem isso um ponto forte. Que mais? A gente tem coisas para a Argentina também, vinho, coisas assim, tem um mercado interessante. É isso que eu lembro de cabeça. Quando é que vale mais a pena você fazer o transporte de um produto via marítima dentro de um container? E quando é que vale a pena pegar esse produto, desde que ele caiba, logicamente, e colocar dentro de um avião e ter mais agilidade no deslocamento dele? Por default é um marítimo porque tem muita coisa relacionada a são cost sensitive, tipo se aumenta mais de 10%, você não consegue mais vender seu produto, tá? Mas tem casos também onde vai parar o chão de fábrica, não tem como pensar no marítimo, então tem que ir mais no aéreo e tudo mais. Pharmaceutical, muito mais aéreo em vários casos, porque imagina você importar vacina num navio. Beleza, tá? Então a gente está trabalhando para sempre ter um mix dos dois. E tem um cliente que geralmente tem marítimo, algumas vezes precisa disso, então a gente precisa poder atender essas necessidades e oferecer os dois. Para a gente fechar, Karim, o mercado de startups deu uma fechada na torneira no fluxo de investimento. Vocês receberam um aporte bastante grande, que a gente já comentou, Série C em 2021. Qual que é a visão de vocês sobre esse segmento, o segmento do investimento nas startups? Vocês estão olhando para isso? Vocês estão esperando uma nova rodada? O que é a previsão de vocês para os próximos meses, talvez o próximo ano? A gente continua sendo muito otimista, obviamente. Estamos cientes do contexto global, que as coisas são mais difíceis agora, tá? O bom é que nós tínhamos fechado uma rodada grande antes, então nenhum ponto de fluxo de caixa, tudo isso, a gente está ok. Você nunca pode relaxar, né? A gente tem planos agressivos ainda de querer crescer e tudo mais. A regra do jogo agora é como fazer de forma eficiente e sustentável. Então, esse é o que nós estamos botando esforços para cada vez tornar a nossa operação ou nosso crescimento mais sustentável, sempre pensando no longo prazo, na eficiência e como construir uma empresa resiliente que pode também continuar crescendo de novo de forma sustentável. Então, estamos trabalhando com várias iniciativas nisso, sem, claro, tirar o pé muito do acelerador, porque a gente precisa continuar crescendo também, temos metas, precisamos chegar lá, é só pensar como ser mais eficiente para fazer isso acontecer. Karim, muito obrigado aí pelo teu tempo, tua disposição de vir para cá para a gente bater esse papo. Obrigado mesmo, muito sucesso para vocês, pessoal da Nowport, e que mais países da América Latina possam estar integrados nessa rede. Ótimo, muito obrigado de novo por nos receber, gostei do papo, fluiu muito tranquila a conversa, então obrigado novamente. Legal. Bom, e eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui, lembrando que o Remessa Talks toda semana no ar com um episódio novo, e nós somos uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Valeu e até a próxima. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.